Hoje é 28 de setembro de 2020, uma segunda-feira, são 15 horas e 40 minutos. Este escriba restou uns 4, 5 dias sem manifestação verbal neste site, não que estivesse com preguiça, mas precisou paramentar-se. Porque com ou sem feriados, dias santos e pandemia, há circunstâncias que são fundamentais ao respeito à autoridade. Dentro deste preceito ou dentro deste conceito, com ou sem visualização posta exclusivamente na internet, é preciso que os partícipes se ponham em condições adequadas ao respeito à autoridade. Então, o escriba, inclusive, se comporta muito bem em razão de participação necessária em atos anteriores a este breve contato com seus visualizadores. E quando o escriba fala em respeito à autoridade, paradoxalmente vem a perspectiva cerebral deste escriba um bicho ou um animal, sabendo-se que nós trabalhamos todos os seres humanos, fundamentalmente, com metáforas. É que aquela onça linda que foi pega, encontrada, ferida, queimada no Pantanal, há de ser devolvida à floresta e há de encontrar, evidentemente, criaturas diferentes daquelas às quais estava acostumada. Em princípio, os animais da mesma geração ou da mesma geratriz, aqueles bichos que tinham e têm odores equivalentes, porque nossos parentes menos desenvolvidos na natureza se conhecem também pelos odores corporais. Então, aquela onça que é chamada de ousado, é um macho, vai encontrar, quando posta no solo e embrenhada na floresta, há de encontrar bandos diferentes, chefes diferentes, congêneres, não exatamente postos em confrontamento anterior. E aquele bicho ou se equilibra, supera o anonimato e se torna igual ou assemelhado, ou morre, é morto pelo companheiro mais forte, ou por aqueles do bando novo que se assegurem de fortalecimento para a vingança contra o introdutor. Isso, naquilo que diz com respeito à animalidade inferior, significa certamente o direito do mais forte. Tocante aos seres humanos, é assemelhado, mas também tem diferenças ou divergências, porque nós humanos inventamos o princípio da autoridade, da hierarquia, do respeito à lei, da igualdade de todos perante a lei. E naquilo que diz com a humanidade, no Brasil, por exemplo, todos os homens nascem iguais e livres, etc. Isto vem lá de trás, vem de Abraham Lincoln, vem da Declaração dos Direitos Humanos, vem do século XIV, do século XV. Não é necessário que se fale mais a respeito do tema. Isso tem uma importância muito grande entre nós, porque na evolução que este Brasil
está a penetrar nos tempos modernos o princípio da igualdade, o princípio de serem todos iguais perante a lei e o princípio de todos nascerem livres nas suas proposições, nas suas deduções e nas suas implicações, está sendo posto em teste, está sendo submetido a um comprometimento dentro do qual mesmo aquelas autoridades encarregadas de aplicação do preceito constitucional se põem num estado de perplexidade muito grande. Este antigo escriba deve confessar que se põe, tocante a tal particularidade, numa imensa onda de turbilhonamento cerebral, porque, embora todos sejam iguais perante a lei, embora todos os homens estejam nascendo livres e iguais nas suas perspectivas e na garantia que o Estado lhes deve dar, há problema sim. Há, na prática, um conflito muito grande entre aquilo que se consubstancia no sentido de garantia de prerrogativas e aquilo que compete a todos no sentido de serem todos iguais no comprometimento ou na conjunção com os seus confrades, os seus companheiros. Dizendo respeito àquela onça linda posta na primeira página do jornal O Estado de São Paulo de domingo, se a memória não falha, ela há de precisar ganhar o seu lugar, inclusive para conseguir alimentar-se, porque se não o conseguir, há de ser objeto de sujeito passivo das falses dos companheiros mais fortes. Tocante à cidadania, é mais ou menos o mesmo, com um referencial diferente, porque a autoridade deve zelar para que o ser humano seja comparativamente igualado àquele outro que já tem, em princípio, um potencial mais elevado. E não se dirá que este escriba está a pretender igualar seres humanos àqueles bichos inferiores, mas, num certo sentido, é quase a mesma coisa, ou há uma semelhança muito grande entre o comportamento de um ser humano posto num milharal e a formiga rainha protegida a fim de poder, inclusive, gerar aqueles que serão os componentes futuros do formigueiro. É assim e não é assim. O que dá a um ser humano prioridade sobre o outro? Vamos a um exemplo que não é muito recente, mas que de vez em quando se introduz na mente deste velho caudilho da advocacia criminal. Um juiz federal lá no Sul foi autuado por um sargento da Polícia de Trânsito por desacato e teve que efetuar um esforço muito grande para poder ser liberado e poder voltar à casa ou aos seus. E o vídeo posto em todas as redes e canais de televisão mostrou aquele juiz humilde, obediente, passivo, explicativo,
enquanto o soldado que o prendera ou que o detivera estava evidentemente cheio de si e explicando que o carro seria apreendido, que o juiz seria conduzido ao plantão policial ou coisa assemelhada e com um ar de autoridade muito grande sobre o magistrado. E aquele juiz federal abaixava serviço, olhava para o chão e procurava explicar que não era bem aquilo, era diferente, acontecera de forma diversa daquela que o guarda explicava. E de mudança em mudança acontecem exemplos assemelhados em que o povo, sim, é o conjunto mandamental, sendo os seus representantes meros procuradores daqueles que os escolheram para o exercício da autoridade. Este escriba, nessa perspectiva, se põe, sim, repete, num estado de perplexidade muito grande, porque ao mesmo tempo em que, no Brasil, por exemplo, o militarismo toma função e poder perscrutando os espaços vazios que nós temos a fim de nestes exercerem os militares a autoridade, ao mesmo tempo em que isto acontece, o princípio da hierarquia se nivela, se estabiliza, e a prerrogativa, ou seja, aquela proteção que a autoridade tem, não em função dela, a autoridade enquanto indivíduo, mas de representatividade de uma parte do poder, que é nivelado, sim, para ter a possibilidade, inclusive, de levar a conjunção popular a um caminhar organizado em direção ao progresso, ao equilíbrio, etc., aquela autoridade, aquela prerrogativa perde aos poucos qualquer característica de potencialidade. E a criatura que exerce o poder em nome do Estado começa também a esvanecer-se dentro da respeitabilidade que a função precisa, deve e costuma apresentar-se perante o povo. Isto é parte do princípio democrático, todo poder emana do povo, mas também precisa ser equacionado em função daquilo que se costuma entender como o poder de estabelecer princípios reitores do comportamento da comunidade enquanto coletividade politicamente organizada. Isto leva este antigo escriba à contenção, sim, de preceitos que tinha a partir da primeira e da segunda infâncias e até da adolescência, porque lá atrás, enquanto havia o desenvolvimento da possibilidade de amadurecimento do jovem no sentido de equacionamento da maturidade, quando o pai de família tomava assento para as refeições, era esta a oportunidade em que a filiação e a família também se assentasse. E enquanto o ancião não se levantasse
e não terminasse a refeição, ressalvadas as emergências de estilo, ninguém se levantava. E não havia quem despejasse a colher e o garfo no prato e se ausentasse sem buscar licenciamento qualquer. Isso é o princípio de império, dizendo respeito àquele que manda, ou aquilo seria um sinal de respeito àquele que, no fim das contas, seria o gerador da comunidade ligada pelo sangue ou mesmo pela fraternidade equacionada em torno do equilíbrio de uma pequena comunidade. É uma perplexidade que este escriba continua levando em função de seu envelhecimento, porque ao mesmo tempo em que tem um amor profundo à liberdade, este antigo escriba tem um respeito imenso ao privilégio e à perscrutação que a toga do juiz tem em função de seus direcionados. É uma questão muito estranha, muito extravagante, muito esquisita, porque a toga do juiz sempre foi aquele pano negro a dizer que a criatura a vesti-la era aquela que distribuía sem jurisdição com poder de império, poder este, evidentemente, divertido ou repartido entre outros, mas sempre um poder de direção. É um questionamento que todos nós levamos pela vida, todos os que estão amadurecendo, todos aqueles que devem mandar e aqueles que precisam sim obedecer. E também aquela quota parte que precisa em poder ou na medida em que exercendo a representatividade da prerrogativa, aqueles devem continuar ensinando que é preciso, num certo sentido, obedecer ou respeitar as determinações dos mais antigos ou daqueles que recebem da própria lei o poder de império sobre o direcionamento de seus semelhantes. Este antigo escriba hoje se paramentou, colocou a gravata, o paletó e o terno escuro, em homenagem àqueles todos que têm, sim, o poder de império numa sequência do exercício do poder jurisdicional para reequilibrar o equilíbrio que está perdido no confronto entre uns e outros. E deixou aquele espaço, que é um espaço sagrado, sim, com esta perplexidade. Dentro deste conflito entre o passado, o presente e o futuro, ou dentro desta equalização entre quem manda e quem deve obedecer, qual é o sinal de equilíbrio? Porque, é evidente, para terminar, compete ao Estado, sim, disciplinar esse tipo de comportamento, mas também se impõe ao Estado dar a possibilidade de que todos se comportem dentro de um equilíbrio adequado à possibilidade de convivência na pacificação dos povos. Se perguntarem a este escriba qual seria o fim,
Qual seria o encerramento do raciocínio? Este velho advogado criminal não teria como responder, porque às vezes sente este velho escrevente do direito do processo penal, às vezes este ancião quase, percebe que é preciso mandar, é preciso que o mais jovem obedeça à classificação daquele que é mais antigo. E ao mesmo tempo sente este ancião que os jovens não podem mais respeitar o poder do mais velho e precisam seguir o seu caminho, se e quando necessário, destruindo ou envilecendo o caminhar daquele ou daqueles que têm os cabelos embranquecidos pelo transitar vagaroso, mas perpétuo pelos caminhos da vida. Dito isto, esse escriba vai voltar ao trabalho hoje de paletó e gravata, em homenagem à jurisdição. E lá na Vevá.